Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar, do segundo Congresso Internacional de Ciências Sociais e Humanas. A nossa pesquisa é sobre a Amazônia do ponto de vista da bioeconomia circular sustentável e somos três pesquisadoras autoras, né? Eu sou a Daniele, tem também a Michele e a professora Heloísa, né? Todas professoras e todas do Departamento de Economia da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, Brasil, né? A premissa do nosso artigo foi o documentário que saiu e tem passado no Netflix, né? Atrelando a destruição da Amazônia simplesmente à questão da dieta carnívora, né? Pressupondo que se as pessoas pararem de comer carne, simplesmente os problemas da Amazônia vão desaparecer, né? E isso é, na verdade, muito simplista. Os problemas ali são históricos, né? E demandam uma abordagem sistêmica muito mais complexa e que leve em conta várias diretrizes e especificidades regionais, né? O ponto de vista conceitual que a gente parte é as obras que determinam que a economia precisa ser redirecionada, né, para construir suas bases em fontes renováveis. Então, não mais em carbono fóssil, né? Mas sim em fontes renováveis ou reaproveitadas, né? Carbono que já está aí, né, sendo reutilizado várias vezes de uma maneira cíclica, pela reciclagem, pelo reaproveitamento, né? Ou então pela produção renovável, né? Que nunca seja deixada, né, como resíduo. Então, a inexistência de lixo, né, o desenho de uma forma de economia que tenha esses insumos reaproveitados de maneiras diversas, né, ad infinito. E essa necessidade de mudança paradigmática vem na sequência de que a nossa atuação, principalmente depois da industrialização, tem gerado uma pegada ambiental muito importante que precisa ser precificada e, com isso, colocada no ajuste de custos de produção, nos preços, para que a economia se reordene e consiga gerar prosperidade, né? Não necessariamente cresça economicamente, mas consiga gerar prosperidade sem esgotar os produtos, os recursos naturais que temos, né? Atualmente, o planeta não basta. Se continuarmos com esse modelo de exploração econômica, necessitaremos nos próximos anos de um planeta e meio, por exemplo. Então é inviável que continuemos nesse tipo de exploração econômica, nesse modelo de exploração econômica que temos levado a cabo até o momento, né? E já temos quebrado algumas das fronteiras planetárias que dispomos. Então, medidas têm que ser feitas têm que ser tomadas imediatamente para que seja revertido, né? Parado inclusive revertido. E especificamente na região amazônica, nós temos vários desafios que precisam ser levados em conta, né? Principalmente uma alta taxa de ilegalidades, né? Por mais que a legislação brasileira ambiental seja uma das melhores do mundo, mais desenvolvidas do mundo, a capacidade de exercício do poder de polícia, de fiscalização, de implementação da lei é muito reduzida, dadas as dimensões continentais da região e também interesses políticos e conflituosos das mais variadas naturezas, né? E as principais ilegalidades que nós temos é a grilagem, né? Ou seja, forjar documentos de propriedade imobiliária quando na verdade elas não existem, né? Ocupar, tomar posse de um imóvel rural sem a devida
titularidade, né, sem o devido direito, né, e com isso uma indústria de fraudes documentais, parcerias com até órgãos públicos e agentes fiscalizadores, né, tem sido levado a cabo aí há décadas. Outra questão são as queimadas, né, as queimadas naturais, geradas por questões naturais que não são devidamente impedidas de aumentar, e também as criminosas, né, colocadas né, com combustível de propósito para que queime a floresta e com isso facilite a entrada naquele território de gado e depois, posteriormente, culturas, né, como a soja, etc. Outra questão são as madeireiras, muitas madeireiras ilegais, e os garimpeiros, né? Um garimpo que é desordenado, sem questões ambientais e que geram, por exemplo, nessa foto aqui de cima, que vocês podem ver, o rio Tapajós, que é considerado o Caribe amazônico pelas águas clarinhas, e essa água turva aqui vindo, né, com mercúrio, com vários resíduos tóxicos aí, justamente em virtude da exploração madeireira, né? Essa outra foto aqui é uma tribo indígena que colocou no centro da sua oca, né, o fora garimpo, né? Tamanha a lesão que isso gera para os povos indígenas, né, e para as comunidades tradicionais que ali coexistem com a natureza há milhares de anos, né, de forma bastante sustentável, protegendo inclusive os recursos dessa região de uma maneira bastante efetiva. E inclusive criando, né, algumas formas de extração, por exemplo, plantando castanhas, né? Então não é que a exploração precise cessar e colocar uma redoma e parar imediatamente toda forma de utilização de recursos naturais daquela região, mas sim pensar em formas que gere a extração de uma maneira sustentável, né, e rentável, absolutamente rentável, né, e não da forma que tem sido feita com baixo valor agregado de commodities como minerais, bauxita, por exemplo, coisas assim que não tem, né, uma folha talvez da árvore que está em cima daquele mineral valeria muito mais em termos de fármacos, cosméticos, que poderiam ser desenvolvidos ao invés de desmatar e simplesmente explorar aquele minério de uma maneira desenfreada. Uma outra questão é a dificuldade de fiscalização, né, implementação, e no caso atual da política conjuntural brasileira, a paralisação das multas, né, a paralisação da punição pelos ilícitos e, inclusive, crimes, né, que deveriam ser punidos exemplarmente para evitar outras condutas similares. E, consequentemente, esse padieiro de questões e dificuldades, né, acabam pressionando, né, às vezes até indevidamente, porque empresas que são comprometidas com critérios de ESG, né, ambientais, sociais e de governança corporativa, acabam sofrendo, né, como o próprio filme que a gente começou a discutir sugere, boicotes, né, quando na verdade não são as responsáveis ou não deveriam ser as principais responsáveis por esse problema que é muito mais complexo, né? E isso gera, inclusive, uma questão de comércio internacional, né? Até uma forma, talvez, de uma barreira
indevida ao comércio, né, bloqueando todo e qualquer produtor brasileiro, quando na verdade são apenas alguns, né, e não efetivamente traz os melhores resultados esse tipo de resposta generalista. E como soluções, né, o que a gente precisaria, né, fazer, né? Principalmente, como a gente estava dizendo, mudança de um paradigma econômico, né? Colocar o ser humano e o meio ambiente no centro das políticas econômicas de desenvolvimento e tirar um pouco do foco no capital, né? O business as usual, né, vai levar certamente ao fracasso, à insustentabilidade, à escassez de recursos. Então, isso precisa ser mudado. E uma forma é criar formas de precificação das externalidades positivas e negativas, ou seja, remunerar a floresta em pé, né, precificar pela extração de recursos hídricos, por exemplo. Então, tem várias questões aí a serem modeladas em formas de política pública para gerar esse incentivo econômico a uma mudança de paradigma, né? Outra questão é articular parcerias entre o governo, a iniciativa privada e a sociedade civil para trazer para perto das pessoas as soluções que elas precisam, principalmente tendo em vista o habitante ali daquela região, né? A Amazônia, né? Que não necessariamente é a brasileira, pode ser dos outros países amazônicos, né? Mas essa população que lá vive tem que ser a principal beneficiada e ter voz com relação ao destino que ali precisa ser colocado, né, e pode e é viável de ser implementado, né? Além disso, estimular formas de colaboração multinível entre municípios, estados e governo federal e várias instituições que possam colaborar e criar esforços cooperativos de mudança, porque o problema é complexo e demanda soluções complexas, né? Outra questão é incentivar formas mais sustentáveis de produção, de exploração, de articulação, né? Dar treinamento, financiamentos para mudanças de práticas, para uso de tecnologias mais avançadas, ou mesmo para coordenação da cadeia, né, entre os produtores, né, facilitar escoamento de uma produção sustentável de açaí, por exemplo, né? Então, esse tipo de incentivo é bastante impactante positivamente. E outra questão é pensar como fazer startups, né, na região que gerem biotecnologia com bastante valor agregado, explorando a biotecnologia ali existente, a biodiversidade ali existente de uma forma tecnológica e com bastante valor a ser apropriado principalmente para as pessoas que lá estão, né, os povos indígenas e as comunidades tradicionais e os amazônidas em geral, né, e também gerando um benefício consequentemente para a população brasileira e do mundo eventualmente, né? Bom, basicamente essa é a síntese do nosso artigo que iremos compartilhar junto com essa apresentação para quem tiver mais interesse em aprofundar a leitura sobre o tema. Obrigada.